Pessoal, boa tarde a todos. Com a chegada dos recentes conselheiros, dos dois últimos conselheiros aqui, nós obtivemos o nosso quórum mínimo para dar início aos trabalhos. Mais uma vez eu agradeço a presença dos conselheiros, por estarem aqui dedicando seu tempo, seu valioso tempo aí para nós discutirmos as questões da cidade de Chapecó. Como nós temos uma pauta hoje bastante extensa, pessoal, eu vou pedir duas gentilezas. Uma é para que quando se faça as intervenções, elas sejam bem objetivas, né? Sobre aquilo que se quer, em relação ao tema discutido. E nós vamos procurar respeitar um prazo máximo de 15 minutos por tema. Depois nós daremos encaminhamento, então, das votações, se necessárias. Todos receberam via sistema, né, a ata, leram, tem alguma correção que propõe que seja feita na ata da reunião passada? De qualquer forma, ela está circulando junto com a lista de presenças. Então, coloco em aprovação a ata. Quem concorda, por favor, erga a mão. Quem discorda, abstenções? Aprovada a ata da reunião passada por unanimidade. Nós havíamos dito, né, que também a pauta ela está circulando, isso vocês têm recebido. Nós fizemos pequenas inversões de pauta, então também vamos ter que colocar em votação. Eu acho que até pode acrescentar, não está aqui, foi avisado em horário diferente. Então, o representante da Protema não está presente, então estou propondo, inclusive, a inversão de pauta. A Protema, como está ali, o 18.610, passando a ser o terceiro item da pauta. E o Leandro tem dois temas, já está aqui presente, e nós começaríamos, então, com os dele para agilizar o processo. Então, também, em regime de votação, a alteração da pauta, se os que concordam, discordam ou se abstêm, eu pergunto aos conselheiros se aprovam a inversão que nós fizemos na pauta, em função até de não estar presente aqui o representante. Quem aprova a pauta, então, por gentileza, eu peço que erga o braço. Quem discorda? Abstenções? Então, aprovado por unanimidade, até porque é uma inversão simples, não tem nenhum problema nessa inversão da pauta. Só registrando, chegaram mais alguns conselheiros, né? Nós estamos hoje com uma pauta extensa e extensa na medida que a gente também acaba tendo bastante discussão sobre os temas. Nós, então, como já foi um retirado, talvez a gente consiga tranquilamente dentro do prazo. Então, de imediato, nós vamos dar prosseguimento aos trabalhos. E o primeiro processo, então, que nós vamos discutir seria o processo 20.406/2007, de Fundação Universitária de Desenvolvimento do Oeste, Estudo de Impacto de Vizinhança EIV, de Hospital Veterinário para Animais de Pequeno Porte com metragem de 1.438,29 metros quadrados, da UNO Chapecó, em área de terras da matrícula 60.748. Eu tenho representante da empresa, então, se quiser, pode se manifestar. Pode deixar à vontade aí. Tu prefere começar pelo outro, de repente? Não. Não é indiferente. É indiferente, né? São bem tranquilos hoje. É a apresentação de EIVs, né? Tá bom. Uma boa tarde a todos. Meu nome é Eliano. O primeiro processo é o EIV do Hospital Veterinário da UNO Chapecó. Eu faço parte da equipe, eu estou representando a arquiteta responsável, a Keila Ramos. Tá? Então, próximo, por favor. Aí. Então, ele é uma edificação, como foi falado, de 1.438 metros. Tá? Ela está composta numa estrutura maior da UNO Chapecó. O que mais nos preocupávamos quando a gente fez o primeiro EIV era a questão de mobilidade, né, a questão de acesso. Então, a gente consegue observar no primeiro, ali em cima, né, que a edificação está contemplada, né, dentro da estrutura maior da UNO, então ela possui acesso, né, pela Tílio Fontana e também pela Rua Araras. Tá? Ela vai ter um atendimento
de segunda a sexta-feira, em 2 horários. Basicamente, ela é uma edificação que vai contemplar aproximadamente, né, absorver 7 funcionários da instituição, mais 3 novas vagas de emprego. Então, a gente tem uma geração também de empregos. Atenderá entre 40 a 80 alunos na fase de graduação. Tá? Atenderá também ao público externo. Então, ele tem uma atividade também dessa parte social. Aqui embaixo, a gente consegue ver onde ela está inserida. Então, em cinza mais escuro, todas as edificações da UNO Chapecó. Então, ela vai compor, né, toda a parte das edificações. Ainda há uma área remanescente. Destacar que ela preserva a área da APP, tem a sua mitigação ali, a parte do seu cercamento, a questão da reposição. Há uma área remanescente, por favor, próximo slide. Há uma área remanescente naquela parte verde, mais clara ali. Tá? Há uma área de supressão, mas que já possui, né, junto à SEDEMA, a documentação necessária para a supressão. Essa supressão foi feita justamente para absorver a necessidade de estacionamentos. Então, eu tenho uma parte aqui embaixo, aqui nesse slide, em cinza mais escuro, ali, a parte de estacionamentos a clientes, vamos pôr assim, né? Vamos pôr parte de clientes. Num tom mais laranja, o estacionamento para os estudantes, né? E em amarelo, a parte de deficientes. Né? E destacar que a Unichapecó tem o seu acesso pela parte de transporte público, né? Já tem o ponto lá dentro, então também corrobora para isso. Aqui, só para destacar, então, um ponto mais focal também do estudo, né? Que é o acesso pela Araras. Né? A gente tentar fazer um principal acesso, então seria um segundo acesso à edificação. A gente abre para perguntas. A questão que foi levantada nas câmaras técnicas foram 3 pontos principais. Primeiro, uma justificativa sobre a supressão da vegetação, que foi questionada. Deverá ser solicitada a autorização. Então, dentro do WAVE, né, isso foi contemplado, que é justamente a questão da supressão pela questão dos estacionamentos, necessidade dos estacionamentos. Tá? E, junto à SEDEMA, a gente já teria a parte de licenciamento. E quanto ao terceiro questionamento que foi dado, que era quanto aos efluentes, né? Nós temos daí os estudos que os engenheiros nos passaram, que eles fizeram, né? Reuniões com a vigilância sanitária e referências da Anvisa para a questão da parte de esgotamento sanitário da edificação, né, onde nas mitigações vão ter lá a separação dos resíduos, principalmente dos resíduos químicos, né? Então tem que ser feito a destinação correta, a parte de laboratorial por empresa responsável. Então isso estaria contemplado dentro do EIV. Obrigado. Bom, eu acho que nós temos alguns reportes das câmaras técnicas, né? Tem alguns pareceres que têm que ser lidos. Então, vamos passar eles e depois nós passamos para os questionamentos. Após análise da Câmara Técnica e de acordo com o artigo 441 da Lei 541 de 2014, faz-se necessárias as seguintes considerações. De acordo com a Lei Complementar 541, que é o plano diretor, a área proposta para a instalação do empreendimento está localizada no zoneamento Unidade Funcional de Descentralização do Desenvolvimento da Bacia, o FDDB, que é a unidade territorial urbana localizada sobre a bacia de captação de água potável do Lajeado São José. A área proposta para a instalação do hospital está localizada a menos de 800 metros do ponto de captação de água para abastecimento público da Casan, o qual abastece grande parte do município. Trata-se de uma região alagadiça, imprópria para execução de sumidouro, como destinação final dos efluentes tratados. E, considerando a patogenicidade presente nos efluentes dos serviços de hospitais, a Câmara Técnica conclui pelo deferimento do estudo de impacto de vizinhança do empreendimento proposto com as seguintes condições para aprovação do projeto. Deverá ser solicitada a autorização para supressão de vegetação e licenciamento ambiental no órgão competente.
Quanto aos efluentes, deve ser proposto um sistema que atenda à legislação ambiental vigente e disposição final adequada de acordo com as características do terreno. Câmara Técnica de Mobilidade? De Planejamento? A Câmara considerou o uso e ocupação dos espaços não são permanentes, né, ou seja, não tem a função de moradia, e que o horário de funcionamento é diurno e a atividade é considerada de médio porte, e para o FDDB a atividade é permitida, então opinou pelo deferimento do pedido. Mobilidade não tem parecer? Bom, pessoal aberto, então, a questionamentos. Eu não sei se já somamos todos. Tem algum outro questionamento que queira ser feito? Aí nós abrimos novamente aqui para a explanação para o empreendedor sobre o que foi falado aqui do... Sem questionamentos? Então, no primeiro questionamento, nós temos ali o projeto de supressão da vegetação foi protocolado junto à Secretaria do Meio Ambiente, SEDEMA, no município de Chapecó, na guia 23469 de 2016. Então, a gente já tem a supressão encaminhada. E a parte do esgotamento, né, tem que ser alvo de um projeto específico, mas que atenda toda a parte de legislação. Né, isso vai ser feito, vai ser aprovado junto aos órgãos. Eu acho que essa é a questão de preocupação, porque está realmente ali colocado e em cima da nossa bacia de captação de água e sendo obrigatoriamente vai ter que ser bem manejado. Pessoal, então, em regime de votação, por gentileza, se está bem entendido todo o projeto, o EIV que foi apresentado, nós estamos votando o EIV do Hospital Veterinário da Universidade, no Chapecó, em regime de votação. Quem concorda com a apresentação do EIV, por gentileza, erga o braço. Quem discorda? Abstenções? 2 abstenções. Tadeu. Sim. Professor trabalha na instituição. Tá bem. E o Tadeu? Segundo processo 24.179/2017, Denilo Toso, Companhia Limitada, EIV de loteamento em áreas de terras matrícula 123.660 e 126.890, contíguo aos bairros Belvedere e Vila Rica, que é na bacia do Lajeado São José. Bom, nesse estudo de impacto de vizinhança, daí eu faço parte também da equipe, mas daí como responsável técnico. Tá? Ele é um loteamento junto ao bairro Belvedere e Vila Rica. Tá? Passa mais um para mim. Então, ele foi pensado, é uma área de aproximadamente... deixa eu pegar. Ele é uma área de 355 mil metros quadrados, onde está sendo proposto parcelamento de torno de 270 mil metros quadrados e uma área remanescente de 93 mil metros quadrados. Mas com uma particularidade de doação de toda a área. Tá? Então, a gente já faria a doação da área como um todo. Ele atende hoje à legislação, tá? Enquanto ao zoneamento, a gente vai ver no próximo slide. A gente consegue identificar aqui, então, o percentual na tabela que já seria feita a doação do todo. Passa mais um para mim, que eu acho melhor. Então, aqui fica bem claro que ele atende o zoneamento. Ali uma área que a gente conseguiria fazer lotes de 360 e lotes de 800 metros. Então, isso que vai ser proposto. Ele atende a parte de mobilidade com a continuação das vias. Então, está sendo proposto como uma mitigação ou compensação a parte da 122, já o seu asfaltamento completo na caixa de 25 metros. Já está sendo proposto também a continuação da via interna de 25 metros, saindo pela parte superior do Vila Rica. Uma complementação da Rua das Nogueiras em 18 metros, junto com a João Dariva, já de continuidade, então fazer essa ligação da João Dariva lá em cima com a 122, com caixa de 18 metros, sendo asfaltado completamente, justamente para integrar o bairro Vila Rica ao loteamento. Nós temos aqui 2 áreas em laranja, que seriam as áreas institucionais propostas. A primeira, né, na parte superior, seria uma área para uso do próprio empreendimento e uma área para fazer essa ligação entre o empreendimento novo e o bairro Vila Rica, propondo ali a edificação de quadras poliesportivas, quadra de areia, uma área de eventos de multiuso,
tá? Para justamente atrair a população. O que foi solicitado pela Câmara de Mobilidade era uma faixa elevada entre essa área verde no meio aqui e essa área laranja da área institucional, justamente para facilitar a vinda das pessoas do Vila Rica para o loteamento, para essa área. Essa área verde mais clara aí seria composta. Hoje ela possui várias nogueiras cadastradas, então continuaria as nogueiras, porque é uma fonte de renda ainda para a população do Vila Rica ali. Seria arborizada com frutíferas nativas, então como se fosse um grande bosque. E a área laranja abaixo, tá? Aqui assim, ela tem um quadradinho em rosa ali que seria a escola municipal. Então a proposta seria ampliar a área da escola municipal, tá? Colocando ali uma quadra poliesportiva e um playground, né? Aí a gente estudaria acessível, né? Ou convencional, isso a gente faria em projeto. Passa mais um para mim, fazendo favor. Aí. E o que foi questionado, que era a questão daí de mobilidade, então a gente já esboçou a questão de redutores de velocidade, já projetando as rotatórias, os canteiros para redução, faixas elevadas e como compensação também, a área aqui da escola, a João da Riva, ela vem pavimentada em pedra regular, se eu não me engano. Tá? Então, o que seria a proposta? Até a frente da escola, a gente estudaria junto com a prefeitura, né, em si, até onde a gente asfaltaria e faria uma rampa, uma faixa elevada, justamente, e colocaria toda a identificação e sinalização viária, justamente para ter essa questão de segurança, porque a gente vai puxar adentro do empreendimento, pela rua João da Riva, todo o fluxo. Então, ali a gente faria um redutor de velocidade, uma faixa elevada. Então, a gente teria essa faixa elevada e todas as conexões com o bairro Vila Rica, a gente trabalharia com rotatórias, com canteiros, calçadas também para amenizar o fluxo e ter essa parte de mobilidade preservada. Todas as APPs já teriam que ser recompostas, cercadas, isso já está dentro do projeto, cerca, reposição, né? Porque é uma área que é uma área de criação de gado, né? Então a gente teria que fazer volta para mim, fazendo um favor. Aqui embaixo, então, uma imagem do Google e do SIG-SC que comprovam basicamente o cadastro, o levantamento que a gente fez da área, né, em questão de preservação de nascentes, sangas, córregos, o que possui. Tá? A gente fez o levantamento, bateu com o SIG-SC, né, e traçou ali as APPs que serão preservadas. Tá? Dúvidas, estou à disposição. Volta para mim, por favor. A área cinza? A área cinza é uma área remanescente. Tá? A área remanescente para dois propósitos. Tá? Ou a gente, no segundo momento, irá parcelar ela normalmente, como loteamento convencional, tá? Ou, dentro da legislação, a gente segue a rua e faz um condomínio, tá? Ou a gente faz 2 condomínios, depois, no segundo momento, uma proposição. O que acontece? Para a inserção do condomínio, a gente tem que fazer essa urbanização todo do entorno e valorização. Né? A gente não consegue sair com o condomínio em si. Então, a gente organiza a área, a gente está tentando fazer o quê? Uma organização da área, uma valorização da área também, e aí depois ver se tem viabilidade ou não para entrar com o condomínio no segundo momento, após sua aprovação e execução. Os pareceres, só um pouquinho. Os pareceres, então, das câmaras, daí já vão abrir para os questionamentos. Considerando que o projeto do loteamento respeita as áreas de preservação permanente conforme Lei 12.651/2012, o Código Florestal. De acordo com a Lei 541/2014, a área proposta para o loteamento está de acordo com as diretrizes de uso do solo. A atividade consta no anexo 6 da Resolução CONSEMA 98/2017, a qual apresenta a listagem das atividades sujeitas ao licenciamento ambiental, devendo ser licenciada no órgão competente. A conclusão é que a Câmara Técnica de Meio Ambiente e Saneamento conclui pelo deferimento do EIV do empreendimento proposto, desde que atendidas as medidas mitigadoras e de controle ambiental apresentadas no referido estudo. A Câmara de Planejamento considerou que a documentação presente nos artigos 439, 440 e 441 do Plano Diretor, que fala sobre o EIV, foram contemplados e opinou pelo deferimento do pedido.
Câmara Técnica de Mobilidade Urbana, Trânsito, Transporte e Acessibilidade, parecer número 48/2017. A Câmara de Mobilidade Urbana, Trânsito, Transporte e Acessibilidade condiciona o parecer opinativo pelo deferimento do EIV ao atendimento das seguintes solicitações: acrescentar no EIV os detalhamentos das conexões viárias conflitantes, incluir no quadro de mitigações as ações: executar a infraestrutura de pavimentação asfáltica da via no trecho compreendido entre a Rua das Nogueiras até o limite final da área institucional existente da quadra 4.976, escola; apresentar no projeto executivo soluções de redutores de velocidade ou faixa elevada submetidos à aprovação do órgão competente, em conformidade com a Resolução CONTRAN 600, de 2016, e Resolução CONTRAN 495, de 2014, e executar nas proximidades da escola, na área verde 4 e na área institucional 2, conectando a parada de transporte coletivo; executar a sinalização da área escolar; executar a largura total de 25 metros da Estrada Municipal 122 ao norte da área; e corrigir no quadro de necessidades projetadas, incluindo a execução das medidas de controle e redução de velocidade após a aprovação do órgão competente. É o parecer. Bom, teve três pareceres, sendo que no parecer de mobilidade existem ainda condicionantes que deverão ser atendidas para o completo, para a completa aprovação, o que poderá, aí, não sendo atendidas, retornar para essa casa aqui, para que a gente dê uma análise mais completa. Zandavalli. Milton na sequência. Alô. Boa tarde, meu nome é Mauro Zandavalli, conselheiro. Eu só queria que voltasse os slides ali um minuto, no primeiro ali. Isso. Tu falou do acesso. Eu posso ir lá na frente, Frank? Só uma questão que eu fui superintendente do Belvedere, e uma coisa que me preocupava muito, e ainda me preocupa, é que tem aquele loteamento do Seu Dariva, está saindo esse do Nilo, o Seu Dariva vai fazer a segunda fase do loteamento dele, que ele já antecipou a área institucional, inclusive, para onde está sendo construído a unidade do posto de saúde. E o que me preocupa, e na época que eu estava lá, eu já tinha uma conversa afivelada com os proprietários, que não tem nenhuma via estruturante no bairro Belvedere. A sugestão que se dava lá é que essa via aqui, essa que sai aqui, ó. Não, aqui. Isso, essa aí vai para lá. Isso, essa aí sobe. Não, dali dali ela vai. Isso, pode tocar para lá, vai costeando o campo. Eu já tinha falado até com o Zolete, que é proprietário daquela outra área lá, para fazer ela atravessar no meio, que essa área dá bem embaixo do viaduto, essa ligação. Então, uma sugestão, que vocês conversem com os proprietários, quem sabe, Frank, daí a prefeitura também intervindo, porque me preocupa que não tem nenhuma via estruturante nesse local. Então, quem sabe, aqui é do seu Ludovico, né? Esse pedaço daqui. Pega um pedaço lá que é do seu Dariva, ele também já concordou. O Zolete também já tinha concordado em fazer antecipação da área institucional para abrir essa via, sair até embaixo e dar direto no viaduto. Então, fica uma sugestão, porque... então, tu imagine, quantos terrenos de vocês? Senão a primeira fase, né? Depois tem a segunda fase, tem o do Seu Dariva, vai ter a segunda fase do Seu Dariva. Então vai ficar, e para lá não tem a conexão lá com aquela da linha Caravaggio, é muito complicada. Então você tem que sair todo por dentro do bairro Belvedere, e são ruas todas estreitas. Então fica a sugestão de fazer essa via estruturante, que fica um contorno do bairro Belvedere, e dar ligação bem certinha no viaduto, no viaduto do acesso, naquele ali para baixo do Hotel das Acácias ali. Essa é a sugestão. A gente que projeta, a gente consegue visualizar alguns pontos. Assim. O que acontece? Né? Vamos colocar agora em termos de opinião. Né? Aqui embaixo nós teríamos a vinda da Avenida Getúlio Vargas, se ela fosse traçada numa linha reta. Né? Ela passaria aqui pela área da Chapecó. Deixa eu fazer assim. Posso subir aqui? Vamos fazer assim. Ela passaria aqui pela área da Chapecó, né? E teria um ponto nesse futuro empreendimento. O que poderia ser feito é justamente uma solução nesse ponto, que é um grande gargalo, que hoje a gente tem essa projeção, mas aqui você tem
um conflito, né, e estruturar essa que vai sair no contorno, né. Mas, basicamente, o que a gente projetou já e já em executar 122 é justamente pensando futuramente ligar lá em Cordilheira Alta. Tá? É pelos 25 metros já, mas o que tem que ser pensado é onde chega a Avenida Getúlio Vargas, se fosse traçado numa linha reta, e já conectando a esse gargalo ali em cima e fazendo essa bifurcação. Só aproveitar aí a ideia do conselheiro Mauro. Nós temos também que pensar aí que no futuro já foi discutido aqui, né, no Concidade, de um loteamento que foi proposto um desvio do loteamento Sartori, né, condomínio, loteamento lá, que ele pegaria, mas de qualquer maneira o estrangulamento é ali mesmo, naquele ponto, único lugar. A própria Avenida Getúlio Vargas está mais ou menos projetada para passar por ali, com 40 metros. Então, vejam, eu, como sugestão, nós temos aqui agora uma proposta feita pelo conselheiro Mauro. Eu proporia, Mauro, se fosse possível, que você encaminhasse, então, para a Câmara de Mobilidade, essa sua sugestão, para que anexasse, como existem algumas condicionantes, para que anexasse no parecer da Câmara a ser remetido para o empreendedor, né, isso, de repente, com uma condicionante para ser estudado em paralelo. Pode ser dessa forma? É uma proposta de um conselheiro. O estudo, enquanto autônomo, eu posso até realizar. Eu posso realizar, mas não posso realizar enquanto até mesmo dentro da Câmara Técnica. O estudo, ou as propostas, essas ligações, dentro da Câmara Técnica de Mobilidade, a gente pode fazer a parceria, estudar e fazer as propostas e apresentar em um outro momento. Eu acho que isso é bem coerente, porque não é claro que a gente é relevante para o próprio empreendimento que a gente está defendendo, como os outros que já existem, né? Eu acho que a gente tende a sempre tentar fazer o melhor para as áreas, para que se valorizem a área, para que a gente consiga fazer o desenvolvimento delas também, né? Então, eu posso propor, enquanto também autônomo, né, integrante desse, e da Câmara Técnica de Mobilidade, fazer a parceria, traçar pegar essa proposta e desenhar. Aí nós discutimos, daqui a pouco isso vira até um termo, né, alguma coisa desse sentido, para futuros empreendimentos que passem e já seja projetado com essa proposta, digamos. Eu posso estar encabeçando sem problema nenhum. Veja, nós temos uma proposta do conselheiro, eu só estou tentando alinhar, Mauro, de forma a que isso aí... Porque assim, se isso não for feito agora, daqui a pouco não se faz mais, entendeu? E já existe uma conversa inicial para que isso seja feito. Eu equivoquei aqui. O traçado não é por aqui. Esse aqui passa em frente ao empreendimento do Pedrão. É aqui sobe o... Vamos ver aqui. Sairia desse ponto aqui, ó. Dessa aqui, que faz o contorno do bairro, certo? Que vai bem no gargalo aqui. Essa aqui, porque para cá, o pessoal do Nilo Todos eu tinha até feito uma conversa, eles concordariam em alargar essa rua aqui, fazer ela de 25 metros, como antecipação de área institucional para um futuro empreendimento aqui nesse local mesmo. Então, não é nessa aqui, ó. É aqui, ó. É o contorno certo do bairro ali. Tá bom? Então, se é do entendimento dessa plenária que não tem, nós deixamos com uma proposta a ser remetida para a Câmara de Mobilidade, que vai fazer análise como sugestão, e aí não entra na questão de condicionando o IV. É isso, conselheiro? Pode ser isso? Conselheiro? Então... Nilton Martins, das organizações comunitárias. Eu quero reforçar a sugestão do Mauro, que a preocupação minha é que o Vila Rica, o calçamento já vai até na escola lá, entendeu? E essa projeção de rua aí vai ser muito importante para o desenvolvimento do Vila Rica lá. Outra coisa que me preocupa bastante é bem nesse ponto que o Mauro mostrou, tem uma sanga ali e nós precisamos de um tratamento sanitário ali. Eu tenho uma caixa de 10 metros vazando lá na cabeceira da bacia lá. Então, que isso seja levado, por sugestão também, no tratamento sanitário para aquele povo lá. Que eu estive em loco lá, inclusive tenho as fotos lá, eu já tinha comentado com o Franklin,
e tem que tomar atitudes para aquela caixa lá. Não sei se tu viu lá, chegou a ver? Não? É bem ali mesmo, onde o Mauro mostrou, tem a sangue assim, do outro lado da rua lá, tu vai ver uma caixa. Inclusive eu tenho as fotos, ela tá rachando e está vazando, e está saindo lá, entendeu? É um problema preocupante, lá na vila. Bem ali na esquina do colégio, lá de baixo, lá naquela sanguinha. Não, ali, ó, na sanguinha ali, ó. Deixa eu mostrar para ti. Bom, de qualquer maneira, né, Newton, eu acho que não é questão do EIV, do empreendimento dele. E aí o Luiz do Consema está presente aqui, já anota isso como uma denúncia aí, se tem vazamento de efluente. A preocupação da comunidade lá é que tem que tomar tratativas disso aí. Então já está registrada a denúncia. Professor Licério. Sugestão. Boa tarde a todos. Pois é, na penúltima reunião nós discutimos aqui a questão das avenidas, né? Não só da Getúlio, mas das demais, que o município indique para os empreendedores por onde que elas vão passar. E aí, esse é o tipo da coisa. Do jeito que está aí, a avenida já está bloqueada. Onde é que vai passar ali se já tem empreendimento no meio do caminho? Vão desapropriar? Então, essas coisas que o poder público tem que fazer. Agora, naquela região toda ali, se os empreendimentos todos vão compartilhar o investimento maior da avenida, ou se é o município que vai fazer, isso é uma proposta que tem que fazer do todo. Porque agora tem um empreendimento, depois vem outro, e os empreendedores têm o direito de fazer os empreendimentos, mas é o município que tem que definir. Daqui a pouco, se eles quiserem interromper a avenida, tudo bem, deixa como está. Porque, no meu entendimento, ela já está interrompida. Ela não tem mais para onde passar, a não ser que haja desapropriação de um loteamento que está ali. Certo? Qual é o papel desse conselho? Aceitar esse tipo de coisa ou reivindicar, solicitar que o secretário leve para o prefeito, reúna os empreendedores da região, faça uma discussão? Porque não cabe a esse ou aquele empreendedor sozinho bancar uma infraestrutura maior. Tem que fazer do seu empreendimento. Mas o entorno, interessa a eles a avenida? É evidente que interessa, né? Isso vai supervalorizar todos os empreendimentos daquela região. Mas é o município que tem que definir o critério, traçar e dizer de onde que está, se precisar mudar alguma legislação, alguma lei ou coisa assim para se adaptar, tem que fazer. Senão ele fica interrompendo, aí chega aqui no conselho, o conselho diz assim, ó, autorize nós a fazer tal coisa. Como é que nós vamos autorizar se o próprio município não nos dá as coordenadas? Tá certo? Então, é a última reunião do ano. Eu espero que isso a gente resolva no primeiro semestre do ano que vem. Depende de decisão política. E acho que os empreendedores, se eles têm o maior interesse, eles poderiam se reunir e fazer uma reunião com o prefeito e dizer assim, vamos resolver esse negócio? Vamos resolver esse negócio. Porque isso é, antes de tudo, um grande negócio para eles e para o município também. É isso. Obrigado. Obrigado, professor Licério. Não tenho dúvida nenhuma do que o professor Licério falou, que nós temos, isso é diretriz de governo. Não tenho dúvida nenhuma assim, que nós temos, como município, né, definir o que nós pretendemos aquele zoneamento, porque se o município liberar empreendimentos que depois no futuro... Nós sabemos a dificuldade hoje dos municípios em geral, dos governos em geral, para fazer investimentos em rodovias, em ruas, nas ampliações. Imagina, então, lógico, uma forma de nós estarmos fazendo isso é através dos empreendimentos. Mas se não se fizer a previsão e se libera o empreendimento, depois como é que vamos indenizar? Aí o município realmente não tem. Então é importante, é por isso que a Secretaria é de Planejamento, né? A Secretaria de Desenvolvimento Urbano, para que a gente possa fazer esse planejamento e definir as estratégias futuras do município. Não tenho dúvida que a sugestão do Mauro, que o Newton reforça, que o professor Licério reforça ainda mais no sentido de cobrança do município, de que tome as atitudes preventivas, eu acho absolutamente louvável e tem que ser levado, sim, à administração para que se planeje isso. E talvez, Leila, através da própria Câmara de Mobilidade, né, juntar esses atores para que a gente possa... nós já estamos com o questionamento da Avenida Getúlio Vargas, agora entra um novo questionamento de uma via estruturante, e o Mauro já ficou demonstrado aqui. Nós não estamos discutindo um loteamento, né? Rapidamente aqui nós já discutimos 4 loteamentos e um condomínio.
veja como a coisa está bem avançada. E o acesso é um só. E nós estamos analisando aqui um EIV de um deles. Então, veja que a coisa é complexa e precisa realmente de planejamento. Obrigado, professor Licério. A sugestão vai ser acatada sim. Vamos colocar em pauta, em ata, e vamos levar para essa discussão através da Câmara de Mobilidade. Bom, então, ficaram algumas condicionantes. Alguém tem alguma dúvida, algum questionamento a mais para o empreendedor? Esclarecidos que ficaram algumas condicionantes a serem cumpridas, né, na apresentação do IV, mas, de qualquer forma, aprovado pelas 3 câmaras técnicas, atendidas as condicionantes. Só referente às condicionantes, então, a gente recebeu as solicitações, elas já foram anexadas ao IV, tá? As cópias novas a gente vai fazer entrega agora. 4 pranchas, coloca só na última prancha, Brim, faz favor. As 4 pranchas que foram anexadas, elas já falam sobre a solicitação da mobilidade urbana, tá? E ela já está no quadro também como uma condicionante para a realização do empreendimento. Que seriam as 4 pranchas. A primeira com a geral, os detalhamentos, que seriam justamente as rotatórias, a questão da onde ficarão as faixas, a passagem de pedestre, os canteiros para redução e para direcionamento do fluxo. Tá? Mas a gente fez aqui um master plan que provavelmente, na fase de engenharia, será definido exatamente o tamanho das rotatórias, se dá o giro do caminhão, se dá o giro do ônibus. Isso tudo será definido aí no projeto específico. Obrigado, empreendedor. Então, em regime de votação, quem concorda com a apresentação e com as condicionantes apresentadas, por gentileza, erga o braço. Quem discorda, abstenções, aprovado os 2, né? Então, por unanimidade. O terceiro processo, Protema já está presente? Tá. Terceiro processo de Protema Empreendimentos Imobiliários SPE, análise de permuta de medida mitigadora proposta em IV de condomínio vertical, aprovada em reunião de 31/3/2016, ata 2/2016, requerente apresentou uma nova proposta para melhorias em 2 escolas, pois o projeto de praça pública a ser implantado no lote urbano número 3 da quadra 5294, localizado na rua Jerusalém, foi indeferido pela Câmara de Planejamento. Empreendedor, Marcos. Boa tarde, tudo bom? Então, a gente tem um empreendimento que é no Passo dos Fortes, é o Vitória Residência. Pode passar. Ele está situado em frente a John Kennedy, são 2 torres, e quando a gente fez a aprovação deste projeto, a gente fez a aprovação do EIV juntamente. E nisso gerou várias medidas compensatórias, que a gente, algumas já realizou e algumas estamos realizando, né? É só para conhecer o empreendimento, aí são 2 blocos, tem uma área verde de 1.200 metros quadrados atrás do empreendimento também. Aqui a gente tem algumas das medidas compensatórias. Quando a gente voltou com o projeto da praça na Câmara, eles nos pediram para a gente mandar o que a gente fez de compensações e mais ou menos orçamentos, né? Então, vou falar bem rapidinho o que a gente fez. A abertura da rua Jerusalém, no trecho da John Kennedy até a rua Blumenau, a abertura da frente da rua John Kennedy também, onde vai ficar o empreendimento. A gente fez a compra também de uma área verde também para fazer a supressão. A gente fez uma supressão de vegetação, a gente fez a compra e também a gente vai doar umas mudas de cedros. E também implantação de placas indicativas. Também fizemos um termo de compromisso de doação de tubulação para escoamento do pluvial da rua Jerusalém. E também tinha ficado acordado no EIV que nós faria uma implantação de uma praça pública na lote institucional número 3, quando a gente fez o processo de desmembramento, gerou este lote, e aí no EIV acabou gerando que a gente faria essa praça. Todos esses orçamentos a gente já encaminhou também para a Câmara Técnica. Quando a gente voltou com o projeto da praça na Câmara Técnica de Planejamento, a gente, junto com os técnicos, observamos que ficou inviável de implantar essa praça pelo acesso, por não possuir acesso universal e também não ter infraestrutura de iluminação pública. Então, a gente acabou pensando, e aí eu voltei com uma nova proposta. Como a gente sabe que tem algumas escolas aí no entorno que
precisam de alguns equipamentos, a gente passou nessas escolas e solicitou o que eles precisariam e tal, para fazer uma proposta para a Câmara. Aí a gente voltou com a proposta de não fazer a praça nesse momento, pela questão do acesso, e reverter esse valor que nós gastaríamos com a praça em doações de equipamentos. Pode passar. Então, nós faria a doação de televisores, projetores, rádios, conforme a solicitação que eles nos fizeram. Pode passar. Essa é uma imagem da Rua Jerusalém, como ela está. Então, não tem... e o lote institucional ele pega bem nesse canto aqui, nessa vegetação. Então, não tem acesso, não teria como ter o acesso, né? É isso aí. Pode ser. A Julia está localizando as melhorias propostas e solicitadas pelas escolas. Bom, tem aqui uma declaração, a Protema Empreendimentos Imobiliários. O CEIM Proteção, sediado na rua Cristaldo Rodrigues de Lima Júnior, número 132, de bairro Vila Real, na cidade de Chapecó, nesse ato a sua diretora, a senhora Regiane Rolim de Moura Zamboni, está inscrita no CPF, tal, juntamente com o Conselho Escolar, vem por meio da presente e declara que hoje necessita-se reorganizar as caixas sépticas da cozinha e banheiro, bem como uma nova fossa. Quanto à estrutura, necessita um espaço coberto com banheiros infantis e adulto, para as aulas de educação física, assembleias e eventos, bem como uma sala de aula 6x6, uma biblioteca 4x4, uma sala de professores 3x5, um depósito de materiais e uma lavanderia. Para isso temos um espaço de 15 por 18 metros, o qual poderá ser construído 2 pisos. Também necessita a colocação de lâminas em 3 salas de aula e secretaria. Troca de janela do berçário, pintura da parte velha do CEIM, máquina de lavar roupa de 12 kg, calçada ao redor do CEIM, armários em MDF, brinquedos infantis, bicicleta, fogãozinho, coisinha. Então, eles fizeram uma sugestão aqui, uma solicitação das necessidades deles, né? E aí vamos ver o que a empreendedora, então, se compromete com essas necessidades. E também, declaração a Protema na Escola Básica Municipal Vila Real, sediada na rua Emílio Paludo, bairro Vila Real, na cidade de Comarca Chapecó. Nesse ato, representada por sua diretora, a senhora Jane Clare Grau de Oliveira. Vem por meio da presente, declara que hoje na escola, a fim de melhorar o ambiente escolar, precisam ser organizados os seguintes itens. Melhorar o espaço do estacionamento. Precisam ser consertados ou substituídos os muros e portões nos arredores da escola. Substituir a rede de energia elétrica, pois é monofásica e não suporta os aparelhos da escola. Precisa de, no mínimo, 3 ares condicionados para colocar nas salas de aula da casa de madeira. Também ser substituído ou adquiridos computadores, armários, lâmpadas nas salas de aula, lâmpadas de LED, arquivos de aço para passos suspensos, cadeiras estofadas para a sala de informática. Então, foi o que foi apresentado nas necessidades. Lógico que algumas bem aplicáveis, outras talvez não tanto, mas enfim, vamos ver qual dessas propostas foram acatadas pelo empreendedor. Então, o nosso objetivo é o mesmo valor que aproximadamente a gente gastaria para fazer a praça é reverter em equipamentos, né? Retroprojetores, climatizadores, toda essa parte de equipamentos eletrônicos, brinquedos também, né? Esse é o nosso objetivo. Pois é. Então são dois questionamentos. Nós temos primeiro, a forma de receber essas coisas tem que ser em forma de materiais, né, doados, não tem como ser em forma de dinheiro, né? Então, e a proposta, pelo que eu entendi do empreendedor, é que eles contemplariam até aquele valor, é isto? Não está definido, vou fazer reto projetor, máquina de lavar, até aquele valor, então como é que nós vamos fazer essa distribuição também, né? Essa é a questão, teria que... Como nós aqui no Concidade vamos fazer essa análise, o que contemplar, o que não contemplar. Veja que é uma situação complexa, essas sugestões de doações. Tá. Lendo só, segurem, César, nós temos que fazer a leitura dos... Não foi feita, né? A leitura dos pareceres das câmaras técnicas. Então, só por gentileza, eu vou pedir a primeira parcelamento solo.
Então, considerando as declarações recebidas da direção das escolas CEIM Proteção e EBM Vila Real, listando as necessidades de cada estabelecimento e apontando as melhorias que precisam ser feitas nas escolas, e considerando que a Câmara entende que a melhoria dos estabelecimentos de ensino afeta direta e positivamente toda a comunidade, opinamos pelo deferimento do pedido do requerente e solicitamos que o valor de R$ 14.500 seja revertido em melhorias e ou doações que beneficiem as duas escolas citadas, e que, ao realizar esta medida, os gestores das escolas que elaboraram as declarações emitam parecer de aceite e aprovação das doações. Eu acho que também tem que ter alguma coisa com valores, né, que vocês façam um documento e tal, vamos para esse ar, custa R$ 2.000, aí vai lá a gestora e... Isso. A ideia é essa. Daí pega com nota fiscal, né? Sim. Apresenta aí os valores e aí pode comparar também preço e tal. Na verdade, a gente trocou a praça, porque a praça, a Jerusalém, não tem pavimentação. A gente não ia conseguir fazer calçada para chegar na praça. Então, ia ficar meio que uma ilha, aquela praça ali, o pessoal não ia usar. Ali na rua não tem iluminação, a praça ia ficar escura. Então, a Câmara achou por bem que a melhoria nas escolas ia até ser mais positiva que essa própria praça. Câmara Técnica do Meio Ambiente, tem algum posicionamento? Alguma outra Câmara Técnica? Leno, acho que foi o que pediu a palavra. Quem mais? Aqui pede a palavra. Bom, boa tarde, sou Leno, conselheiro da região do Passo dos Fortes. A primeira pergunta. Foram as escolas que foram até vocês ou vocês que procuraram as escolas? Se foi vocês, não tentaram ver outras entidades que talvez tivessem alguma coisa que pudesse ser atendidas? Vou defender o bairro agora lá, né? Tá? Nós temos, não conseguiu realizar a praça lá, mas nós temos a Praça Generoso do Amaral, tá? A qual a gente também tem algumas dificuldades até em atender em melhorias, que lá atende a comunidade no geral, tá? Temos a revitalização que poderia ser programada também, não desmerecendo, não tirando a necessidade dos CEINs ou das escolas, mas a praça pública, ela envolve tanto do jovem ao idoso, à terceira idade, melhor idade que seja. E, de repente, seria uma utilidade maior revitalizar a praça e dar uma ajuda lá para dar uma organizada, onde o pessoal possa ir de manhã, de tarde, à noite, sentar, tomar um chimarrão, conversar com os amigos. Tem academia lá ao ar livre, só seria uma revitalização. Daqui a pouco seria uma alternativa a se pensar, presidente e ao cidadão. É uma proposta, então, conselheiro, que ao invés de se fazer doação de materiais para escolas, que se faça a revitalização, substitua a praça. Nós temos hoje lá a quadra sintética, que está bastante deteriorada por causa do tempo, né? E daqui a pouco conversar com a nova gestão que vai estar lá a partir da semana que vem, e fazer uma conversa. Acho que seria bem interessante, e a comunidade, no geral, do Grande Passo dos Fortes, incluindo... Bom, a região lá é grande, né? São 13 mil habitantes em torno, né? E o pessoal pode vir a usufruir ali, se ela estiver um pouquinho melhorzinha também, e nos ajudaria muito lá. César pediu a palavra? Quem mais? Que tinha esses... Aqui, então. Marlon, sou conselheiro pela Caixa Econômica. Independente assim da proposição que ele colocou, eu vou me fixar só nas duas, a questão da escola, e o valor também é baixo para tanta proposta que se apresenta, né? Mas dentro de todos aqueles itens que foram enumerados nas duas, eu acho que a ação que eu vejo mais como prioritária seria naquela da primeira escola, a questão do problema sanitário, que ela complementa a fossa, e questão de higiene, saúde e cozinha também, né? Então, acho que também uma ação em determinada praça com R$14.000, é esse o valor, né? Bem dizer, irrisório, que não se consegue fazer quase nada, né? Então... Tá, vamos lá. Tem mais alguém? Só o conselheiro Leno? Não, é só para complementar ali, que não é questão do valor ser irrisório. Qualquer valor que seja aplicado numa praça pública, tá, ela é bem aproveitada. Tem pintura, tem coisa. E a questão dos sanitários ali, do problema sanitário, coisa assim, isso já que é o CEIM, acho que não recordo agora ali, ele é da prefeitura. Então, é responsabilidade da prefeitura fazer isso. É lógico que a contrapartida da empresa em colaborar, né?
Ok, mas não é um debate, né? Na verdade, é sugestão do conselheiro A e do conselheiro B. Então, sugestões todas são bem recebidas e válidas. Boa tarde, Luiz, conselheiro. Eu só queria fazer um alerta, Frank, eu acho que isso já foi debatido em outro momento. Nós temos um artigo 462, que é a questão do fundo. Nosso fundo não foi regulamentado, então precisa ver isso. Mas após a sua regulamentação, ele tem os encaminhamentos e as aplicações prioritárias. E temos lá diversos incisos. Eu acho que não dá para sair disso, né, e começar a ir com equipamentos, ar-condicionado, isso não está escrito. Então, acho que nós teríamos que priorizar o que está na lei, né, e, dentro do que está priorizado aqui, tentar encaixar. Fora isso, eu acho que fica uma coisa meio delicada. Obrigado, conselheiro Ulisses. E vai direto naquilo que eu também exporia agora. Eu acho que fomos meio que salvos pelo gongo aí, pela proposta do conselheiro Leno, em que pese a questão de valores, a proposta não tem como majorar o valor que está sendo disponibilizado, se faz o que é possível com esse valor, né? Mas eu vejo também com muita dificuldade, e aí nós temos quase que insistido em trazer aqui para o conselhado algumas propostas, aí já aconteceu com Santa Maria, assim, trazer, vai doar máquina de lavar, vai doar ar-condicionado, não tem como viabilizar isso, e talvez não seja esse o papel do conselhado. Ações de cunho de conservação das escolas, de muros, de a questão sanitária, sem dúvida nenhuma. Mas talvez o nosso foco principal seja a questão realmente de manutenção da praça. Se nós temos uma praça que não comporta, mas existe outra que tem necessidade, me parece mais justo e lógico trabalharmos então com esta proposta aí, que eu vou ouvir agora então o conselheiro Chiarini, e depois nós colocaremos em votação a proposta do conselheiro Leno. Chiarini, boa tarde. Mas para ajudar, eu acho, nessa questão. Eu penso assim, como não tem esse fundo, já temos que resolver isso, Frank, eu acho que para o ano que vem, instalar isso de uma vez. Como proposta, eu faria, para não decidir agora também pelo Leno, né, acho que o Leno salvou o gongo, né, nessa questão, ajuda bastante, mas nós poderíamos deixar que o empreendedor reserve esse valor para depositar nesse fundo e nós instalaremos o fundo ano que vem. O fundo vai decidir depois, na pesquisa do bairro, onde é a melhor colocação. Aí o Leno pode solicitar, né? Então, só para não já destinar para uma coisa que a gente ainda não sabe, que né, se é o melhor, deixa esse dinheiro reservado para esse fundo, e no ano que vem a gente cria esse fundo urgentemente. Tem outras coisas, demandas que vão acontecer que vai precisar do fundo. Então, minha proposta seria, reserva o dinheiro, os 14.500, não precisa pagar nada agora, e quando estilar o fundo, ele deposita. Proposta do Chiarini. Tá bom. E quando que é o teu bit? Vai ser no final do ano que vem. Sim, a questão é que assim, não dá para condicionar, foi falado aqui, não dá para condicionar o ABITSE para... Não, mas concordo, até o final do ano que vem tem que estar decidido. O ABITSE é para o final do ano que vem, o empreendimento está no início, então não haveria problema. Então existem duas propostas, pessoal, e eu vou colocar em votação, se não há mais nenhuma manifestação, essas duas propostas. O conselheiro Leno sugere que seja doado, então, o valor que seria doado para a melhoria na praça existente no local, em não podendo ser, por questão da rua, que se substitua por outra praça que é próxima, que a população e a comunidade tem condições de acessar. O mesmo valor, porém, em outra praça. E a proposta do César Chiarini, que seria segura o valor, deposita no fundo a ser regulamentado, tem um probleminha nisso, e em sendo regulamentado, depois o conselho, o gestor, faz a avaliação onde é o melhor lugar. Está entendido, pessoal? Então, assim, quem é a favor da proposta do Leno de fazer a aplicação na praça que existe, por gentileza, erga o braço. Nós vamos ter que contar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Quem é a favor da proposta do conselheiro César Chiarini que se deposite no fundo para uso futuro, por gentileza, erga o braço. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Abstenções?
Então, por maioria, venceu a proposta de ser investido na Praça Generoso do Amaral. O conselheiro Leno, só gostaria de saber como que funcionaria a situação. Por exemplo, tem um conselho lá que cuida da praça, né? Tem um pessoal que cuida. Como que seria? Eu poderia fazer a doação para eles e eles fariam a reforma? Qual que seria a ideia? Não, isso tu pode entrar em contato, no caso, depois te passo meu contato, que atualmente eu sou o presidente do bairro, até sábado, depois tem nova eleição, mas eu te mantenho em contato com eles e a melhor opção seria... você vê o que é necessário lá, vocês produzem o que tem que produzir. Não se passa dinheiro, não se passa valor. Vocês presenteiam, digamos assim, de certa forma, não é essa palavra, mas mais ou menos assim. Não é presenteio, é execução de condicionante de aprovação. Isso, então é isso mesmo que vai ser feito, são obras de melhoria, e elas têm que ser feitas em conformidade também com a análise da Câmara. Com a proposta vai ser analisada pela Câmara que sugeriu, né, ou pela secretaria, e nós vamos analisar, e aí, logicamente, ele vai fazer o levantamento, vai propor, nós vamos ver que fecham os valores, isso é uma análise. Nós apresentamos rapidamente aqui no Concidade aquilo que foi proposto, e para ser executado até o final do ano que vem, sem problema nenhum, com margem de tempo bem tranquila para que seja feito isso aí. Então, pessoal, em votação, a proposta do empreendedor, né, aceitas as condicionantes. Na substituição, coloco em votação agora a proposta com alteração da condicionante. Quem é a favor, por gentileza, erga o braço. Contrários? Abstenções? Aprovada a proposta com alteração da condicionante por unanimidade. Obrigado. O quarto processo seria o 26050, 2017, de MEC Incorporações Limitada, solicitação de 2 pavimentos de garagem sem cômputo no índice construtivo em edifício residencial a ser construído no lote 29 da quadra 91, Rua Guaporé, Centro, conforme prevê o parágrafo único do artigo 131. Térreo mais 6 pavimentos. O empreendedor está representado? O Tiago? Não? Então, a Julia apresenta, ela tem as informações? Tá, então naquela documentação que foi enviada também para os conselheiros, esse prédio se localiza ali na Guaporé, do lado esquerdo dele já tem um prédio da Catarinense existente, do lado direito está sendo construído um outro da Catarinense, tem a Academia Físico ali na esquina do Banco Safra, para baixo do 14 bis, ali do Via Medellín. Então, o nosso plano diretor, no artigo 131, ele considera que não são computáveis, no cálculo do potencial construtivo, as áreas destinadas à garagem e uso comum da edificação, desde que estejam localizadas no subsolo, térreo e mais 4 pavimentos. Tá? O parágrafo único, então, especifica que a construção de 5 ou mais pavimentos de garagens acima do térreo, sem o cômputo na área do potencial construtivo, depende da prévia aprovação do Concidade. Por isso que ele veio para cá. Ele está numa área urbana, área de urbanização, eu sempre esqueço o central, área urbana central, e tramitou pela Câmara de Planejamento. Vamos mais uma, então, que tem os detalhes. Então, assim, o artigo 133 vai dizer que a taxa de ocupação da base, que seria os 90%, seria até os 14,40. A gente destacou aqui em verde, que seria o térreo, e mais 4 pavimentos estariam contemplados com 90% de taxa de ocupação. O quinto e o sexto já seria a torre, teria que ter a redução da taxa de ocupação para 80%. Tá? Então, ele está solicitando aqueles 2 últimos pavimentos ali de garagem para não computar no índice construtivo. Vai mais uma. Aqui, então, é só uma fachada do edifício. E aqui também é mais um corte destacando os dois andares de garagem da solicitação. Tem o EIV desse prédio, está tramitando nas câmaras também. Ele tem 180 unidades residenciais, são 9 apartamentos por andar.
Então, a Câmara considerou que o empreendimento, de acordo com informações do requerente, está utilizando a outorga onerosa máxima permitida e considerando que serão respeitados os dispostos nos artigos 131, 132, 133 e 134 do Plano Diretor, a Câmara opina pelo deferimento do pedido de deliberação para a construção do 5º e do 6º pavimento de garagem em cima do térreo, sem cômputo no potencial construtivo, desde que respeitado o disposto no artigo 133 do Plano Diretor de Chapecó, em especial a taxa de ocupação máxima de 80%, que trata o parágrafo 1º do artigo citado. O empreendedor não está presente, então fica assim, alguns questionamentos ficam comprometidos, né? Daqui a pouco, se nós entendermos que possa ser de alguma forma prejudicado, a gente não dá andamento. Pessoal, questionamentos, na verdade, nós não temos o empreendedor aqui. A Câmara Técnica deu parecer. Na verdade, a lei permite, ele obrigatoriamente tem que passar por esse colegiado e nós temos que fazer análise realmente da lei e do que nós queremos para a nossa cidade. Mas já se foi falado que o adensamento é na área central, né? Essa é a proposta. César Tiarini, conselheiro. Obrigado, Ciarini. Eu estive analisando, essa é uma área que eu entendo também, eu sou incorporador, sou projetista e eu fiquei analisando essa questão. Então, não é nada contra o projeto em si, eu acho que está tudo certo. Ele só está extrapolando o índice de aproveitamento na proposta que ele está. Então, ele está fazendo um pedido para não considerar 2 pavimentos acima dos 4 permitidos por lei, porque isso estoura o índice de aproveitamento dele. E isso permite com que ele faça mais garagens e mais unidades. Eu fiquei pensando muito assim, eu também acho que não deve impedir o desenvolvimento, vamos dizer, a produção aí das unidades habitacionais, todas essas questões. Mas, perante a lei, ele precisa que a gente aprove aqui. E eu já vou dizer, meu voto seria contra, porque eu estaria aprovando uma coisa inadequada nas questões hoje do nosso projeto da cidade. Ele poderia até fazer isso, exacerbando o índice, a taxa do índice de aproveitamento ali, mas ele precisa, no mínimo, pagar a outorga desses 2 pavimentos que ele está construindo a mais. Porque isso está permitindo com que ele construa mais, pelo menos uns 4 andares de apartamento, e isso vai ser uma questão imobiliária. Mas não é só pela questão financeira também, é porque está fazendo um pedido que não combina com vamos dizer, essa questão urbana que nós estamos aprovando aqui no plano diretor, onde tínhamos o índice de aproveitamento de 5, foi alterado o plano diretor para 9, que eu, particularmente, como urbanista, já acho um absurdo, e ele está indo para mais que 11 nessa questão, para não pagar a outorga. Então, eu acho que até nós temos que questionar aqui se a gente libera dessa forma aqui, sem pedir vistas, para dar uma olhada com mais calma, ou ele pagaria a outorga do excedente do índice 9 que ele está propondo aqui. Essa seria uma observação que eu faço, um alerta aqui para os conselheiros, né, que eu até não sei, não quero fazer proposta, Franklin, aqui, né, mas dessa forma eu não aprovaria e recomendo aos conselheiros que façam essa observação também. No mínimo, a outorga que vai esse dinheiro para o fundo, ou ele teria que reduzir esse empreendimento nesses 2 pavimentos aí. São 2 coisas, César. Primeiro, eu acho que a outorga não conseguiria ir para o fundo, tá? Porque ela já tem uma destinação. E a coordenadora da Câmara está me dizendo, a Natália está me dizendo que já foi paga a outorga. É isso, Natália? Foi paga a outorga máxima, já pagou. Eu analisei o processo. Ele pagou a outorga sobre 400 e poucos metros quadrados e ele está construindo 1.900 a mais. Se ele pagar os 1.900 a mais, além dos 400, tudo bem. Ok. Então tem essa observação. Clóvis, conselheiro Clóvis. Só empresta o microfone aí, César. Boa tarde, meu nome é Clóvis. Eu também compactuo um pouco com o César. Eu acho que nós estamos nos excedendo, apesar de fazer parte do ramo da construção civil, nos excedendo. Agora nós estamos com térreo mais 4 pavimentos regulamentados, aí já estamos chegando a mais 2. E se agora alguém pedir mais 4 de garagem? Isso há um impedimento nessa linha de raciocínio? Ou é uma exceção que nunca mais
se justifica no sentido de... Então, nesse caso, estão pedindo 2 para não pagar, não contar no índice de aproveitamento. Podiam estar pedindo 3, 4. E quem construiu do lado, já respeitando esses 5? A questão da distância, afastamento, porque garagens têm questões de afastamento diferentes. Daqui a pouco a parede da garagem está dando na cozinha ou na sala do edifício do lado. Então, acho que nós temos que tomar muito cuidado. Nós estamos pegando um terreno de 1.200 metros, que permite 9,0 de construção. O empreendedor passa isso e quer se desonerar do índice de aproveitamento na garagem. Também não concordo plenamente com essa situação, não. Acho que tem que ser melhor analisado, até pelo futuro. Que daqui a pouco nós vamos fazer um prédio garagem com um apartamento em cima. Que faz falta o prédio garagem também em Chapecó, já faz, conselheiro Cláudio, mas realmente eu entendi a tua colocação. Essa é uma preocupação, e vejam, senhores, nós tivemos aqui uma discussão na última reunião sobre a questão de modificação, avaliação do plano diretor, que justamente seria ontem a nossa audiência pública, e foi se analisou melhor por postergarmos um pouco, por prorrogarmos um pouco essa audiência pública, até porque daqui a pouco necessária mais de uma, até porque daqui a pouco necessário uma conversa mais ampla com a sociedade, com os poderes instituídos, com as instituições das quais nós fizemos parte, porque nós não estamos fazendo uma revisão ampla do plano diretor nessa proposta. Mas como mudam os zoneamentos, isso é uma revisão e tem alguns condicionantes legais do próprio Ministério das Cidades que a gente tem que contemplar. E para que a gente possa realmente, assim, com um pouco mais de tempo de maturidade, fazer análise, talvez isso que o conselheiro Cláudio levantou seja fundamental. Nós queremos o adensamento na região central, onde já foi dito pelo próprio prefeito que tem melhor estrutura, né, que é a zona mais propícia a isso, mas nós temos que pensar qual é a cidade que nós queremos, sim. E aí também tem essa, eu fui liberado um prédio, daí o seguinte libera mais, eu pago mais e vai liberando, e aí nós começamos a ter critérios diferenciados que acaba até prejudicando o empreendimento anterior. Não, só para constar, uns meses atrás passou aqui um prédio na Rio Branco da Santa Maria, nos mesmos moldes, no meio de 2, e a Câmara Técnica negou a construção dos pavimentos sem o cômputo, e foi aprovado ao contrário, por unanimidade pela plenária. Então, temos que se decidir, né? Obrigado, coordenador da Câmara. Então, daqui a pouco, assim, ó, nós estamos aqui numa perseguição contra a Câmara, porque a Câmara opina, nós opinamos, a plenária opina o contrário. Não é, logicamente, isso é uma brincadeira, não é essa o direcionamento, mas eu acho que é uma análise que tem que ser feita. Foi levantado questionamentos pela plenária, o empreendedor não está aqui, o César sugeriu, me parece assim, prudente, se vocês entenderem, se essa plenária entender, nós não analisarmos esse projeto nessa reunião, ou se vocês entenderem para colocar em votação, nós colocaremos, e me parece que o empreendedor também não está aqui para defender o seu projeto. O professor Licério? Isso. Pois é. Vamos ouvir o professor Licério. Essa Eu tenho duas propostas. O tira de pauta ou a gente vota contra. Porque se o pessoal da construção civil já está dizendo que é contrário, por que eu vou ser a favor? Eu seria um potencial cliente, mas eu não compraria esse tipo de coisa. Porque quando eu analiso os edifícios, embora eu more no bairro, eu me vejo na condição de cliente das construtoras. Eu não quero que os meus amigos que vão comprar esses edifícios, esses locais, comprem uma coisa que não seja adequada. Eu não estou indo contra o empreendimento, estou indo pela qualidade dos moradores. Porque esses edifícios vão durar 200 anos na cidade. Né? São construídos para durar 2 séculos. Se a gente não pensar nos próximos séculos... Eu acho que bem entendido, eu acho que bem esclarecido. Na verdade, vamos, por prudência, até porque o empreendedor não se faz presente, e até para a gente não debater esse tema, nós vamos debater posteriormente. Então, acho que, por prudência, vamos retirá-lo de pauta, até porque o empreendedor também não está aqui para se defender ou para justificar suas propostas, e para que a gente não cometa nenhuma injustiça, então retiramos de pauta esse processo. É que sou teu amigo, Franklin.
edificações do entorno, da volumetria e ver como ficaria isso? Eu sugiro, então, de repente, retirar de pauta e pedir para o empreendedor apresentar no retorno, né, aqui para o Concidade, apresentar um estudo da volumetria das edificações do entorno, para a gente ter uma noção melhor de como que ficaria isso ali de insolação, questão ali nessa região. Não, eu preciso falar, Frank, agora sim. Eu acho que assim, o que ele está pedindo é a isenção dessa questão para poder o índice dele passar. Então, quer dizer, eu acho que não adianta tirar de pauta agora e ele voltar com o mesmo projeto, certo? Na minha opinião. Senão, eu sugiro que o que ele está pedindo nós colocamos em votação e nós negamos para ele que ele refaça o projeto. Ele teria que trazer uma outra alternativa que não exceda esses índices do 10,2 até, que eu acho já é um absurdo. Já comentamos aqui. Então, acho que ele tem que adaptar para ficar nos índices e pagar a outorga da diferença do potencial do 9 para o for acima. Okay? Julie, então está sendo retirado de pauta com duas sugestões do conselheiro Satyanini, que seja revisto a questão do índice e a questão da outorga. Assim, na verdade, ele vai rever o projeto, porque senão ele vai voltar da mesma forma, e isso aqui até vai ser alertado o empreendedor que hoje o projeto seria rejeitado sem nenhuma explicação do empreendedor. O conselheiro? Conselheiro Alcindo, vai entrar em votação, retirado de pauta ou simplesmente vai ser retirado? Se vocês entenderem que tem que ser votado, votamos, sem problema nenhum. Porque a gente também é voluntário aqui, né, presidente? Então, se não tem o representante aqui da empresa, paciência, né? Tá bom, concordo, plenamente, bem colocado. Então, vamos colocar, assim, agora a questão passa a ser da votação ou da retirada de pauta. Se não for retirada de pauta, nós vamos optar pela votação da forma que foi apresentado. Então, em regime de votação, quem concorda com a retirada de pauta desse projeto, por favor, erga o braço. 11. Conselheiros, quem discorda da retirada de pauta e para votar como foi apresentado? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 11-6. Então, retirado de pauta por maioria. Mas foi bem lembrado, conselheiro. E justo. Não é nenhum tipo de privilégio a ninguém, né? O que nós estamos entendendo é que daqui a pouco há justificativa, como foi dito aqui, já houve outros empreendimentos aprovados, e talvez por uma falha nossa o empreendedor não tenha sido cientificado, mas enfim, até que ele possa aqui argumentar, e aí nós podemos votar a favor ou contra na plenária, com todos os esclarecimentos necessários. Próximo processo 26.347 de Gilson Stoff Mantel, desgrave de parte de estrada municipal que passa sobre a área de terras, matrícula 72.659, localizada na linha Colônia Bacia. O empreendedor também não está presente? São dois desgraves, na verdade, que nós temos de área de terras. Tu vai apresentar os dois, então. Só para nós manter a tradição, então, de alterar o anexo 6 do plano diretor, aqui eu coloquei as duas solicitações que nós vamos tratar agora. Essa primeira aqui debaixo da imagem é a inclusão de estrada municipal dessa área de terras, que é da Leonara, tá? Que é essa estrada que está em verde ali no meio. Ela quer gravar no anexo 6. E a outra solicitação lá em cima, na Colônia Bacia, é de um desgrave, de uma estrada que não existe há 30 anos, acho. Que é aquela que está demarcada em rosa, que é do Gilson Mantelli, o processo. Pode passar. Então, primeiro o processo da Leonara. Aqui é uma imagem de 96, onde a gente tem, talvez não dê para ver ali do fundo, mas a gente tem a estrada passando na confrontação ali da matrícula. Aqui, ó. Aqui a gente tem a estrada, que é essa que a gente está discutindo agora. Tá? Imagem de 96. E daí, na sequência,
Vai ter imagem de 2010 também, com a estrada presente. Aqui a gente tem as estradas gravadas já no anexo 6. Ó. Essas em marrom aqui já estão gravadas. Só estava faltando esse pedaço aqui. Que até, inclusive, eles mencionam que passa transporte escolar, ali passa... Pode passar? Então, o mapa, a princípio, ficaria a situação atual dele à esquerda, né, como ele está, e a situação proposta, que seria o gravame dessa estrada no anexo 6. Parecer 49, da Câmara Técnica de Mobilidade Urbana, Trânsito, Transporte e Acessibilidade. Considerando a comprovação da existência da estrada em imagem cartográfica de 1996, que a referida estrada é utilizada como acesso à comunidade, constituindo rota de transporte escolar de interior, e que o trecho a ser gravado é a extensão da MC 330 e possui 665 metros, a Câmara de Mobilidade Urbana, Trânsito, Transporte e Acessibilidade condiciona o parecer opinativo pelo deferimento do gravame como estrada municipal primária 330, partindo do ponto das coordenadas até se encontrar com a estrada municipal 311, ao atendimento das solicitações, apresentar todas as matrículas dos confrontantes, indicar em mapa as áreas a serem retiradas da estrada nas respectivas matrículas, apresentar concordância dos proprietários atingidos pela demarcação da estrada quanto ao gravame. É o parecer. Como? Primária. Porque ela é continuação. 12,5 para cada lado, 25 metros. Tem algum outro parecer? Pessoal, então assim, já tem aqui a proposta, já veio com um mapa, com anuência de vizinhos, nessa proposição desse gravame, inclusive aí nós vamos ter uma estrada com 25 metros de largura, que hoje no interior, se nós formos analisar, muito poucas, né? Sim, a faixa de domínio, a estrada mantém, mas isso limita qualquer empreendimento, tem que respeitar a faixa de domínio. Então, está gravado realmente com 25 e vai ter que ser respeitado, além de eventualmente recuos. Pessoal, então, nesse caso, em votação, na proposta de gravame da estrada, que não está gravada, ela existe, tem linha de ônibus, mas não consta gravada, no mapa da prefeitura. Então, é isso que nós falamos antes, as outras estradas. Então, já se faz agora, já se prevê agora, para no futuro não dar as confusões. A proposta do empreendedor, lógico que isso lhe traz alguns benefícios, como acesso à estrada oficial, e aí eu posso parcelar o solo, mas ele vai ter que respeitar, então, esse gravame que seria da faixa de domínio. Está esclarecido a todos? Alguém tem algum questionamento? Em regime de votação deste processo, quem é a favor, por gentileza, do gravame da estrada, erga o braço. Contrários? Abstenções? Aprovado por unanimidade. Segundo processo, então, Leonara da Fonseca Cadori. Esse é o do... Tá bom. Então, do Gilson, desgrave de parte de estrada municipal que passa sobre áreas de terra da matrícula 72659, na Colônia Bacia. Tá, então aqui o caso ao contrário da estrada que não existe mais, a BR-282 lá ao norte, né, da imagem. Pode passar? A gente está falando desse trecho em rosa, que é o objeto do desgrave. Passa mais uma. Ali dá para visualizar, essa imagem é de 2010, tá? Já não constava a estrada, no caso. Câmara de Mobilidade. Tem mais alguma coisa? Parecer 55/2017. Considerando a comprovação da inexistência do trecho da MC a desgravar em imagem cartográfica de 2010
e que o trecho a desgravar possui extensão aproximada de 895 metros. A Câmara de Mobilidade Urbana, Trânsito, Transporte e Acessibilidade condiciona o parecer opinativo pelo deferimento ao desgrave de parte da EMC 130, no trecho compreendido e apresentado no mapa, ao atendimento das solicitações, apresentar todas as matrículas dos confrontantes da estrada e apresentar concordância dos proprietários atingidos pelo desgrave. A preocupação aí foi apresentado, então o mapa e a concordância dos atingidos foi apresentado? Então tem o mapa assinado pelos lindeiros. Proprietários. Lindeiros, confrontantes? Alguém algum conselheiro gostaria de ver os mapas, de ter acesso aos documentos que foram juntados? Alguma dúvida, algum questionamento? Em regime de votação sobre o desgrave da estrada, que não existe há mais de 10 anos. Em votação, quem concorda com o desgrave, por favor, erga o braço. Quem discorda? Abstenção? Aprovado por unanimidade. Eu acho que esgotamos a pauta, Julia. Então, nós tínhamos uma grande preocupação com o tempo e acho que vamos muito bem. Eu acho que é porque é a última do ano, o pessoal já está... É isso. Veja, É a última... É a última do ano, o coquetel vai ser servido hoje às 20 horas aqui fora. Sim, eu já vou abrir. Só para, antes das manifestações, nós temos programado o retorno de atividades com a cidade, dependendo, pessoal, da demanda que venha até a segunda quinzena de fevereiro, para que a gente possa se organizar. Nós estamos programando o retorno com a cidade para o dia 1º de março, ou 29. O que vai definir isso é a demanda que nós vamos ter até o dia 15 de fevereiro. Né? Se nós tivermos uma boa demanda, então nós já vamos fazer em 1º de março para antecipar a primeira reunião, para dar andamento. Registro aqui que continuo entendendo uma proposição do professor Licério feita durante esse ano. Nós fizemos um treinamento, deveríamos ter talvez já feito o segundo, mas penso que no início do ano que vem nós já temos que abrir com isso, e para definirmos assim claramente, eu continuo entendendo que esse colegiado aqui é um colegiado muito representativo de toda a sociedade de Chapecoense, né, das entidades, da sociedade civil organizada, enfim, dos cidadãos, e nós teríamos aqui a representatividade suficiente para tomarmos decisões que são tomadas aqui, não para vir aprovar projeto ou não aprovar projeto, mas tomarmos decisões como uma mini audiência pública, visto a sociedade estar representada. Então, é importante esse estudo que nós estamos fazendo, essa pequena revisão de melhorias do plano diretor, para que também, num artigo deles, dessa revisão, ele autorize esta plenária a tomar algumas decisões sem que nós tenhamos que mobilizar um aparato muito grande de audiências públicas, mas que também isso não signifique facilitação de processos, facilitação de projetos. Porque nós estamos aqui todos de forma voluntária, né, trabalhando para o melhor para a cidade de Chapecó. Eu, de minha parte, agradeço assim, profundamente a todos os conselheiros que estiveram presentes conosco durante esse ano de 2017. Eu acho que foi um trabalho importante para a nossa cidade, cada um deu aqui o seu melhor, né? Pode não ter sido o melhor que se esperava, mas foi o melhor de cada um de nós e nós conseguimos ter algum resultado positivo com isso. Alguns empreendedores extremamente satisfeitos, outros nem tanto, mas é esse o nosso processo legal, a forma de condução aqui do Concidade. Eu coloco à disposição aos conselheiros que quiserem fazer uso da palavra. César Tiarini, em não tendo outros, representará a todos. Boa tarde. Não, vamos falar, vamos se despedir aí, claro.
Eu também queria fazer menção, acho que nós temos uma responsabilidade muito grande, né, como conselheiros desse conselho, e porque aparecem coisas inusitadas. Até hoje a gente viu algumas, né, a gente acho que tem que contribuir para que a cidade se desenvolva nesse critério da sustentabilidade, seja ambiental, seja social, com esse urbanismo sustentável que a gente sempre procura. Eu também corroboro contigo que eu acho que os estudos de impacto de vizinhança devem vir para cá, Franklin, eu acho que os mais que realmente causam impacto. Esses muito simples, essas coisas de uma igreja, uma coisa menorzinha, eu acho que é lá, a Câmara Técnica tem que resolver isso. Na minha opinião, não estou julgando, fazendo nada aqui, mas essa menção. E também eu queria falar muito para vocês aqui, nesse projeto que a SAC, que é Amigos de Chapecó, que já fez grandes projetos aqui para a nossa cidade, está provocando, tentando colocar, de alguma forma, o projeto do Parque Chapecó dentro do escopo aí das grandes ações do município. Esse projeto já foi previamente apresentado para vocês aqui, de uma forma muito simples, né? Mas a proposta que é isso do Parque Chapecó, em cima lá do Lajado São José, que eu não vou ficar detalhando agora para vocês, é muito importante na nossa visão, nós estamos estudando isso há muito tempo, para realmente preservar aquele lugar e construir um equipamento público de grande qualidade, que vai fazer a nossa cidade ficar, talvez, na referência nacional e até internacional, como as grandes obras que nós já foram feitas aqui em Chapecó. Tá? Então, eu vou pedir para o Conselho, que o ano que vem eu vou pedir pauta de novo para a gente apresentar ele aqui, ou nem sei se vai ser assunto de pauta, mas que os movimentos que sejam feitos em relação à proposta desse projeto do parque, um pouco mais detalhado, talvez, seja compreendido e acatado por esse Conselho e estimulado que realmente a gente possa fazer isso acontecer dentro dos fóruns onde vocês participam. Tá? Então, a ideia a gente sempre falou, esse projeto é um ganha-ganha para todo mundo, é um ganha-ganha muito grande para a cidade, mas para todo mundo que vai, inclusive os proprietários lá que ainda talvez não entenderam a proposta, talvez tenha alguma reação ainda lá para ver. Ok? Então, eu quero fazer essa observação porque a gente está muito ansioso com esse projeto e gostaríamos que o Conselho aqui, que é o que realmente, quando ele chegar para cá, até para aprovar alguma coisa nesse sentido, ele acompanhe esse pensamento. Ok? E quero agradecer, né, você fazer parte desse conjunto aqui, temos mais um ano, pelo menos, para ficar com vocês, e vamos ver se a gente consegue fazer um bom trabalho e qualificado aqui dentro desse grupo. Muito obrigado. Obrigado, conselheiro César. A palavra continua aberta aí aos conselheiros, para o professor Licério. Muito bem. Tem todas aquelas questões do plano diretor para encaminhar, né? Regulamentação, a questão a gente só regulamentou a audiência pública, não regulamentou consulta pública, nem plebiscito, nem referendo. A gente não regulamentou o fundo. Várias coisas para serem encaminhadas, né? E, obviamente, já foi solicitado, inclusive, o ano passado. Né? Com relação a projeto, também eu vou pedir pauta o ano que vem para apresentar a proposta que a gente está desenvolvendo numa área institucional, o resultado desse conselho, de um trabalho das escolas da região, né, próximo a uma área que tem direito de preempção, e ver se a gente consegue também transformar aquilo lá num parque no futuro, né, não tão longe. Então, assim que a gente tiver mais ou menos encaminhado, a gente pede a pauta aqui para apresentar para os conselheiros. E eu acho que uma coisa importante é essa questão do crescimento da cidade na sequência das vias, das avenidas, né? Eu acho que essa é uma decisão política super importante que a administração municipal tem que tomar, e para cada região reunir os empreendedores da região e, se for preciso, audiência pública, se for preciso, vai passar por aqui, se for preciso, o projeto de lei possivelmente, né? E aí apontar caminhos. Eu acho que se a administração fizer isso, os empreendedores fazem o restante. Um abraço e bom Natal para todos. Bom, professor Licério, obrigado também pela participação. Eu acho que justamente isso que o professor Licério falou é um apontamento que foi feito aqui pela administração, que nós entendemos que tem coisas que nós discutimos nessa revisão corretiva do plano diretor, mas que talvez não devessem ter sido contempladas nessa forma de análise, mas sim são coisas que nós já deveríamos ter feito até por regulamentação prevista. Então, nós estamos discutindo coisa que não foi regulamentada ainda. Então, talvez não precisasse nem entrar numa audiência pública, porque ela pode ser regulamentada
por decreto, já previsto no próprio plano diretor, né? Então, isso mais uma justificativa, então, de por que nós prorrogarmos um pouco a análise para que seja bem apurada e bem feita essa análise, esse estudo e a participação de todos. Pessoal, muito obrigado a todos. Um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para todos, que nós vamos nos encontrar muito ainda por aí, mas até lá, aqui do Concidade, e que o ano que vem vocês voltem com as energias recarregadas para contribuir aí com a cidade de Chapecó, que merece. Obrigado.